Queremos saudar a todos nossos amados irmãos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Queremos cumprimentar também os nossos amados líderes, apóstolos Oriol Jesus e Jussado Jesus. E cumprimentar ainda o pastor Isaías, o pastor Suéres, como os pastores locais. Hoje nós estaremos dando continuidade às importantes lições que estamos tratando nesse terceiro trimestre de 2021. Hoje estaremos falando sobre a lição número 10, o arrebatamento da igreja. Esse é o assunto mais importante da igreja, da história cristã. E você vai saber por quê. O nosso texto áureo está no livro de 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, que diz assim, vou ler com muita pausa. 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, os que morreram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, morreram, Deus o tornará a trazer com ele, isso é, ressuscitará. Dizemos-nos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É uma ordem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, com aqueles que foram levantados, que morreram desde que Jesus veio e foi aos céus. E assim estaremos sempre com o Senhor. O texto áureo está em Filipenses 3:20, que também é importante ler, que diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o 21 diz que transformará o nosso corpo abatido, corpo de vergonha, corpo do pecado, corpo da iniquidade, para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha que coisa importante isso. Isso só Deus pode fazer. Do corpo de ignomia para um corpo glorificado como Jesus, segundo a seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. A nossa verdade prática diz assim, a maior glória e acontecimento da igreja e dos salvos com Jesus é um encontro com ele nos ares, nas nuvens. O texto bíblico que eu acabei de ler, esse que está em 1 Tessalonicenses, a partir 4, 13 ao 17. O primeiro ponto da minha mensagem que eu quero trazer é o que precede o arrebatamento. O que precede o arrebatamento é a vinda de Jesus. Essa vinda de Jesus é realmente a esperança maior que nós temos nesta vida. A maior esperança do crente é a vida de Jesus. Por quê? Porque se nós não tivéssemos esperança, nós seríamos os mais infortunados seres que viviam na Terra. Viver sem esperança da vida eterna é como um aborto. Não faz sentido. A volta de Jesus é realmente a nossa maior esperança. Jesus virá em duas etapas. Ele virá só de uma vez, mas se manifestará em duas etapas. A primeira etapa que Jesus se manifestará é para os salvos, é para os crentes, é para aqueles que foram salvos por ele. Chamado de parousia, quer dizer, é a aproximação, é algo em que Jesus estará presente com eles. Parousia. Em Tito 2,13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a maior esperança, aguardando a volta de Jesus. Pergunta, você como salvo, você como crente, você
na sua vida, tem colocado isso, nesse tempo final, como a sua maior esperança? A sua esperança ainda está nas coisas efêmeras desse mundo, na horizontal, das coisas daqui, que tudo perece e o dia terá fim e você não mais existirá. Não podemos ser somente cristãos religiosos, porque se assim formos e conhecermos as Escrituras, nós estamos fadados a perder a vida eterna, e eu provo isso. Olha o que, é que o texto está dizendo. Nós não podemos ser ignorantes com relação ao que as Escrituras dizem a respeito da nossa salvação. Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Se você não examina as Escrituras, como vai testificar de Deus? Como é que você vai ter certeza da sua salvação? Jesus disse, por sua vez, em Mateus 22, 29, o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A Escritura é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, se você é cristão, é porque foi salvo pelo poder das Escrituras, e tem que conhecer as Escrituras. Olha que o texto nos adverte. A mim, a todos que se diz cristão, não religioso, porque cristão religioso não conhece, ele está chamando aqui de ignorante. Está dizendo assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Qual é a nossa maior esperança? É a eminente volta de Jesus Cristo, porque ela nos assegura justamente o que Jesus prometeu para os seus discípulos, na época 12, para eles, que serve para todos nós hoje. João 14, 1 ao 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, falando para o seu discípulo, que está falando para você hoje, para mim, que estou pregando. Creia em Deus, creia em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vós também estejais. Isso é a promessa que Jesus fez para os seus discípulos já perto do final do seu ministério. A volta de Jesus, como será? Ao soar da trombeta, lá nos céus, os anjos irão, o arcanjo irá tocar uma trombeta nos céus, anunciando a volta de Jesus. Para quem? Para os que não ignoram a sua vinda. Eu li no texto, que eu vou ler, porque esse texto eu tenho que estar lendo ele. Diz assim: dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós... Vou voltar aqui antes. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também aos que em Jesus dormem, que já morreram, Deus o tornará a trazer de volta. E nós que estamos vivos, quando ele vier, dizemos, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que morrem. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu, olha aqui que eu falei dos anjos, do arcanjo, com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que vai acontecer quando Jesus voltar? A trombeta vai tocar. O mundo todo não vai ouvir, mas os crentes vão ouvir. Aleluia. O mundo todo não vai ouvir, mas os que estão mortos no sepulcro vão ouvir, vão se levantar primeiro e vão receber o seu corpo glorioso igual ao de Jesus e vão ao encontro. No meio da viagem, nós não precederemos ele, seremos arrebatados e juntos seguiremos ao encontro de Jesus nos ares, para estar com ele. Ele estará de braços abertos nas nuvens, esperando-nos para este grande dia, este grande momento. Por isso é a maior esperança. Eu me emociono, eu me entusiasmo por pregar isso. Tiago 5,8 diz: sede vós também pacientes. Sim, nós temos que esperar, porque cremos, estamos esperando. Se eu morrer, você é enterrado, mas você primeiro quando a trombeta soar. Se ele vier e eu estiver vivo, eu vou ser transformado. Esse corpo some do mapa e um corpo transformado em veste gloriosa, corpo glorioso com vestes. Também subirei ao encontro de Jesus. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo.
a vinda do Senhor está próxima para a igreja. É o arrebatamento da igreja e todos os sinais estão agora sendo manifestos para que os crentes despertem, para que saibam que está chegando o momento final. Segundo ponto da minha mensagem, o arrebatamento. Jesus fez promessas. Já li em João 14, 1:3 para os seus discípulos. Mas quando Jesus concluiu o seu ministério terreno, depois que ele ressurgiu, ficou 40 dias, aí ele reuniu os seus discípulos, cerca de 120 pessoas no Monte das Oliveiras, e partiu e subiu e foi aos céus. E os seus discípulos ficaram com os olhos fitos em Jesus indo. De repente aparecem dois anjos que veio do céu ao lado dele e diz o seguinte, a promessa. Atos 1, 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram dois homens vestidos de branco, anjos, os quais disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, virá assim como por céu viste ir. Então Jesus fez essa promessa também, não só enquanto estava aqui, ainda no seu corpo como homem, já perto do final do seu ministério. Agora fez depois de ressurreto, já glorificado. E eles fizeram, os anjos fizeram ele para eles, disseram para ele essa promessa. Em 2 Pedro 3,9, o Senhor aqui está falando, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio. Essa questão da volta de Jesus se fala desde que Jesus partiu e deixou seus discípulos. Por que é o assunto? Porque para o crente o assunto que deve permear a sua vida é a volta de Jesus. Se há 2000 anos eles estavam falando isso, por que agora no momento final, onde as profecias se cumpriram, os sinais estão se cumprindo, e nós vemos que tudo está sendo preparado para que a igreja entenda, para que o mundo saiba de que o mundo está para chegar ao fim. Vemos que está acontecendo. Não vou aqui citar os problemas que estão acontecendo, porque seriam muitos. Mas toda hora, todo momento, são informações de coisas que antes não aconteciam. Deixa eu citar só uma, essa pandemia. Nunca aconteceu coisa igual. Mas está acontecendo, envolve todos os governos, envolve o pobre e rico, e todos estão no mesmo problema, e não tem solução de medicina, de ciência, depende só da infinita misericórdia de Deus. Muito bem. Apocalipse 3:1 diz que Jesus está voltando também. Eis que em breve venho. Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. O crente, quando aceita, o crente que aceita Jesus, confessa Jesus, é batizado para um sinal de arrependimento e nasce para uma nova vida, como está escrito em 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Ele se tornou nova criatura, com mudança de vida, com mudança de comportamento, com pessoas que têm o testemunho pessoal de Cristo. Fomos chamados para ser testemunho de Cristo. Há outro alerta aí, cristão religioso. Pergunto eu, você é testemunho de Cristo? Alguém pode olhar para você e ver similaridade do seu procedimento, do seu comportamento, das suas atitudes, como um cristão verdadeiro? É preciso. Porque Jesus disse para os seus discípulos, e sempre ele testemunha, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até o confim do mundo. Hoje somos esses discípulos para testemunhar de Jesus. Essa aparição que Jesus virá para o arrebatamento, ela é invisível. Ela é única e exclusivamente para os salvos, em Cristo Jesus, que estão aguardando. O mundo não verá, mas o mundo sentirá, porque vai ver no hospital as enfermeiras com crianças naquele berçário, de repente sumiu tudo. Vai viajando duas pessoas num táxi, o motorista some e o táxi bate porque aquele motorista era salvo e foi arrebatado. E assim, no avião vão dois pilotando, ou o comandante, ele é arrebatado e o avião cai porque não tem quem pilote. E muitos sumirão, não desaparecerão como um passo de mágica. Enquanto os salvos sobem ao encontro de Jesus, e desaparecerá gente de todo lugar, e automaticamente estarão dois no campo, um sobe e outro fica, dois na cama, um sobe e outro fica.
Isso ninguém sabe a hora, porque está escrito que será uma surpresa. Em 1 Tessalonicenses 5,2 diz, virá como um ladrão de noite. Isso aqui, ladrão de noite, não quer dizer que ele vai vir à noite exatamente. A noite quer dizer, é a divisão de um dia com a noite. Ele virá ou entre o dia ou entre a noite. Ele virá como ladrão. Colocou isso de ladrão, porque o ladrão geralmente só age à noite para poder dar uma figura de linguagem, um entendimento melhor. E será uma surpresa, né? Tanto para os crentes, se não estiverem vigiando, e para o mundo. Por que para o mundo? Porque à medida que eles subirem, forem arrebatados, eu já disse, se tiver dois pilotos, o comandante e o copiloto no avião, forem crentes, o avião vai ficar desgovernado, vai cair. No trânsito louco desse mundo, estão dirigindo, que for crente, some, os carros vão cair, dirigindo o trem. Enfim, vai ser uma catástrofe das maiores que esse mundo vai ver para começar algo que vai acontecer aqui na Terra simultaneamente. Os crentes sobem e os que não vigiaram ficam, e o mundo vai entrar naquele período que vai ser a minha próxima aula, da grande tribulação. E no encontro de Jesus, o que acontecerá nos ares? Coisas gloriosas esperam os salvos que foram e tiveram o seu corpo glorificado como Jesus e encontraram com ele. Imediatamente, ao chegar lá, simultaneamente, isso tudo é rápido, haverá o tribunal de Cristo. O que é tribunal? O que você entende de tribunal? Tribunal é um lugar, é uma corte onde se faz julgamento. Sim, haverá um julgamento. Mas para condenação, não, já são salvos, já são com Jesus. Mas haverá o julgamento, isso é de suma importância para que os crentes saibam que ele tem algo importante e glorioso para a vida dele. É um julgamento do crente. Em 2 Coríntios 5,10, 2 Coríntios 5,10 diz assim, porque todos devemos comparecer, todos os crentes, comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A nossa vida de cristão aqui, ela tem uma responsabilidade. Não podemos ser cristãos somente para ser salvos e ter o privilégio de morar com Deus lá nos céus. Não, ele é cristão para representar o reino de Deus. E como súdito do reino de Deus, cada cristão deve ter o reconhecimento do mundo ímpio, pagão, de que ele é diferente. Ele realmente tem semelhança com Jesus, que veio aqui para dar os seus testemunhos também. Romanos 14:10 diz que esse julgamento é um processo em que será avaliado muitas coisas. Por exemplo, julgamento ou desprezo do irmão. É um tipo de coisas que vai ser julgado lá. Às vezes na igreja, estou agora na igreja evangélica, irmão que faz acepção de pessoas, irmão que faz julgamento, irmão que faz diferença, um porque é rico, o outro porque é pobre. Isso vai ser tudo julgado. Em 1 João 4,17 diz que devemos também fazer caridade. A caridade, o amor ao próximo vai ser julgado. Porque não adianta dizer que ama a Deus e não ama ao próximo. Se eu falar que ama a Deus e não amo o meu próximo, eu não passo de um mentiroso. E esse amor é aquele amor que constrange, aquele amor que faz a gente fazer o bem, aquele amor que faz a gente ter o sentimento do sofrimento daquela pessoa que se compadece. E quem tem ministério é para evangelizar, levar a salvação. A maior necessidade que o ser humano tem na face da terra é a necessidade de salvação. E o maior instrumento que Deus conta aqui na terra é o salvo, para levar a palavra, e essa palavra fazer e transformar essa pessoa para uma vida abundante aqui na terra e para uma vida de santificação para chegar ao céu. Repito que esse tribunal não é para condenação, porque já somos salvos, já recebemos o corpo glorificado, glorioso, e estamos com Jesus nesse tribunal, sendo julgado daquilo que deixamos de fazer como salvos, como crentes, como cristãos. Porque não é um título, é realmente um servo de Deus em Cristo Jesus. No passado,
quando nós aceitamos Jesus, Cristo na cruz carregou todas as nossas mazelas, pecados. Ele consumiu isso. Diz a palavra de Deus que tudo isso foi lançado no mar de esquecimento de Deus. Então, quando você aceita Jesus, na criatura, você está limpo de tudo. Na continuidade da vida, você poderá ir indo cometendo pecados e tem que se arrepender imediatamente e deixar esses hábitos, porque não podemos pecar e continuar pecando. Então, no passado era assim. No presente, que é o que nós estamos vivendo hoje, até o dia do arrebatamento, no presente, o julgamento dos seus atos, consciente de salvos. 1 Coríntios 11, 31, 32 disse isso. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E isso, a cada Santa Ceia, é lembrado para você, da Santa Ceia, para que ninguém tome a Santa Ceia com pecados acumulados, com queixas, com inimizades, com confia. Isso é tão sério, meus irmãos, porque se nós não observarmos isso, olha só a lista de pecados e que ele vai impedir você de entrar no céu. 1 Coríntios 6, a partir do 8, diz: mas vós mesmos fazeis a justiça e fazei o dano, e isso aos irmãos. Presta atenção. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E essa lista continua em Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à vida eterna, e como da árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só a relação dos que não entrarão, mesmo sendo com título de cristão. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Essa palavra mentira. Gente, a gente pega cada crente em mentira, mas não tem mentirinha nem mentirona. É mentira. E parece que a pessoa nem se toca que está mentindo. Não, fala disso. Que o nosso proceder é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, se mente, pode ter certeza que é o diabo que está colocando na sua boca a mentira para você falar. Essa é a palavra que tem. E no futuro, é o que é o tribunal, julgados como servos pela nossa fidelidade. Deus é fiel. É tanto fiel que merecimento não temos. E ele nos salvou porque ele é fiel para a sua palavra. Quem aceitar Jesus e confessar a Jesus como Filho de Deus, esse será salvo. Se arrepende dos seus pecados, entra em novidade de vida e segue agora a palavra, segue as escrituras, segue as doutrinas para viver. E o quarto e último ponto da minha mensagem é as bodas. Terminado o tribunal de Cristo, isso é nos ares, em seguida nós iremos aos céus. Olha só que maravilha, para cumprir aquilo que Jesus disse na Santa Ceia. Não mais cearei com vocês aqui. Jesus dizendo para os seus 12 discípulos. Inclusive, Judas estava no meio. Me refiro a Judas, porque Judas participou com os demais 11, fazia parte dos 12, então ele mais os 11 participou de todas aquelas bênçãos. Os ensinamentos de Jesus, Judas recebeu todos. Judas foi enviado como apóstolo para a primeira comissão dos 12, para ir de porta em porta, de dois em dois, falando e pregando o reino de Deus, que era chegado entre eles. Judas participou da pesca maravilhosa. Judas participou da multiplicação dos pães. E Judas, naquela missão, ele expulsou demônios, curou enfermos, ele fez tudo. E no último instante, no momento final, quando Jesus estava celebrando a última Páscoa e depois instituiu a ceia, Judas estava ali e Jesus disse: aquele que parte o pão comigo e que come pão na minha mesa, esse me trairá. Então Judas saiu, deu as costas, foi embora, vendeu Jesus por 30 moedas. Quer dizer, perdeu a salvação no último momento. Em contrapartida, 2 ladrões na cruz, um à direita e outro à esquerda,
e os da direita eram realmente bandidos, todo mal havia praticado, mas um reconheceu, os da direita, e reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então, se você é cristão, é filho de Deus, aceitou Jesus, mas siga até o fim. Prossiga para que assim você possa participar desse tribunal e receba todos esses galardões. Esse ponto número 4 é justamente a coroação da nossa vida vitoriosa de salvo, a nossa redenção. Apocalipse 1, 19, 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então, as bodas do Cordeiro, Jesus vai, como ele disse, não serei mais convosco, mas vai cear com eles na boda do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro no céu, aí vai ser diante do Pai, o Filho ali com a igreja reunida. A parábola das 10 virgens, ele ilustra muito bem essa parábola justamente das bodas. Diz que eram 10 virgens, 10 crentes, 10 cristãos, que estavam conhecendo, como os discípulos conheciam as Escrituras e a vida cristã. Mas nas bodas, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. A prudente estava com suas lamparinas de luz, porque o crente tem que ser a luz do mundo, todo o tempo. Estava com óleo, o azeite é para ter azeite, é o espírito da sua vida, vivificando a sua vida, para viver toda a vida como crente, como salvo, como servo. Então, 5, as suas lâmpadas estavam se apagando. Cadê a luz? Então já não estava sendo mais luz nas trevas, porque a luz estava apagando. E o azeite estava se findando. Cadê o azeite? O azeite é a demonstração de que o Espírito Santo de Deus está com a unção em nosso ser. E diz que as 5 prudentes ficaram com sua lamparina e com sua reserva de óleos. E as nécias faltaram-lhe o óleo e, consequentemente, a lamparina estava se apagando. Ao chegar o noivo, o noivo vem de repente, vem como ladrão, eu já citei isso à noite, quer dizer, porque a noite é o momento que ninguém espera. Então nós temos que estar preparados, vigiando todo o tempo. Diz que as 5 prudentes entraram para as bodas do casamento, e nós somos representando a igreja como o noivo, como a noiva, e Jesus Cristo é o noivo. E entraram e as bodas foram celebradas. E assim, as bodas do Cordeiro serão celebradas um dia com todos esses que aceitaram Jesus e tiveram uma vida de santidade. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos, vou repetir, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso quer dizer o seguinte: como pode ter crente com animosidade um com o outro? Como pode ter crente com intrigas? Como pode ter crente que tem inimigos? Como pode ter crente que não conversa com as pessoas, com outras pessoas, tem inimigo? É a paz com todos e a santificação é para que ele esteja diante de Deus de forma irrepreensível. As bodas do Cordeiro é a maior expressão da relação entre o cristão, entre o crente, o salvo, com Jesus Cristo. É a figura do casamento do esposo, que é Jesus Cristo, e a esposa, que é a igreja. E assim, essa comunhão plena, para que um dia possamos estar nas bodas no céu, onde participaremos da ceia com Jesus Cristo, com todos os salvos e santos. Por isso que esse texto, vou repetir, de Apocalipse 19:7, é lindo demais para nós concluirmos a mensagem. 19:7, Apocalipse: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Que Deus se digne abençoar o seu coração que ouviu atentamente esta palavra e que por ela quer ser realmente edificado. Que Deus possa lhe abençoar com sua família, que Deus possa abençoar a sua vida, os seus negócios, para que você realmente seja enriquecido da graça do nosso Senhor e Salvador e desse amor de Deus para a sua vida.
e que as consolações do Espírito Santo possam estar realmente a cada dia lhe alegrando a sua alma, o seu espírito e o seu viver. Oremos, pois. Movemos nossas cabeças, elevemos nosso pensamento ao trono da graça e oremos assim. Pai Celestial que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado que nos ensinou, e a ti, Pai, em nome de Jesus, para agradecer por esse tempo que aqui, Senhor, nós desfrutamos da tua palavra, recebemos pelo teu Espírito conhecimento, para não errar e nem pecar contra ti, e guardar essa palavra para não pecar, porque está escrito na palavra. Abençoa, Senhor, esperamos que você tenha uma semana abençoada, e também esperamos poder reencontrar com você através da internet, para que possamos desfrutar da palavra de Deus. Abençoa, Pai, a todos, em nome de Jesus te peço, te agradeço, e você diz um amém, bem gostoso. Amém.